Página 41, Estrela vendedora de móveis. O mundo da arte não é cruel só com rainhas da noite como Jaqueline, Kelly Cunha, a amiga da alta sociedade blá blá blá. Também sofre com a competição voraz do palco e a cultura de diminuir as demais. Em uma tarde de 1976, Kelly chega medieval para ensaiar um show que vai estrear dali a algumas semanas. Mas antes, mesmo de entrar no camarim, houve gritos. É Pedra de Córdoba, berrando com Elisa Mascaro e dona da boate. Que merda é essa? Que estrela é essa? A merda de estrela é que Pedra se refere à própria Kelly. Eu ouvi tudo aquilo no corredor e pensei, gente, estou fazendo tanto sacrifício para fazer isso, para quê? Kelly dá meia volta sobre os saltos quadrados. Sai da medieval pela mesma porta que entrou. Sem consciência, abraça o figurino que havia trazido para o ensaio, como se fosse uma amiga que lhe desse alento. Promete para si mesma que nunca mais vai se apresentar em casa noturna. Uma promessa que cumpre. Nunca mais sobe em palco de boate para fazer show. A partir de então, suas apresentações estão restritas a mansões, casamentos, programas de TV, concursos de Miss e estúdios de cinema. Mas em boate nunca mais. Era um universo pior do que a rua, diz Kelly, que nunca se virou, mas conhecia de perto o mundo do seu sexo pago. Há um lado ainda mais sombrio na vida artística das travestis de São Paulo. O que parece ser um diamante para quem vê de fora não passa de um falso brilhante. Suas carreiras não rendem, não têm valor financeiro de verdade. Mesmo as artistas de prestígio e de carteira assinada da medieval, como Kelly, Veneza, Mona Lisa, Miss Biá e Pedra, ainda precisam manter empregos diurnos como cabeleireiras, maquiadoras, depiladoras ou até vendedoras de móveis, porque a paga da boate não sustenta uma casa. Por mais que um jantar na medieval pudesse custar até $100, não dava para viver com o salário. Eu trabalhava o dia todo e depois ia para o ensaio. Tinha que trabalhar normalmente e depois ir para a boate. Ensaiar mais 3 ou 4 horas e me apresentar, diz Margot Minelli. O maior exemplo de como essas artistas podem até ganhar fama e poder numa comunidade, mas dificilmente são reconhecidas financeiramente. É Ditinha Soares, uma travesti magra de braços torneados e cabelo black power. Depois de se mudar do interior para São Paulo e dormir na rua, Ditinha consegue um emprego como zeladora do Teatro das Nações, uma casa de 300 lugares na Avenida São João. É ela quem abre o teatro, limpa os corredores, arranca chiclete do vão dos assentos e faz, às vezes, de bilheteira quando preciso. Em troca, ganha um salário mínimo e o direito de morar num quarto dos fundos do teatro. Até que, por obra do acaso, Ditinha se torna uma estrela. O momento diva de Ditinha acontece em 1973, 3 anos antes de Blá 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 ser ignorada no medieval. O Teatro das Nações é o mesmo lugar em que Jaqueline foi batizada, com uma peruca ainda quente, saída do forno. Também é onde uma travesti nasce para o estrelato, numa noite em que o jovem Caetano Veloso, aos 31 anos, acaba de chegar do exílio político. No começo de 1973, Caetano vai apresentar um show, fica fascinado pela figura da travesti e a convida para participar da apresentação. O show de Caetano termina com uma homenagem a Orlando Silva, um artista tão popular nas décadas de 1930 e 1940, que era conhecido como o cantor das multidões. Quando o público já está batendo palmas e o espetáculo parece ser chegado ao fim, Caetano começa a cantar um bolero de Orlando Silva, usando uma calça-boca de sino feita de retalhos de veludo de cores diferentes. O peito do cantor estaria nu se não fosse por um suspensório novinho, fininho, também de veludo.
Caetano começa o bolero. Tu és a criatura mais linda que os meus olhos já viram. Tu tens a boca mais linda que a minha boca beijou. São meus os teus lábios, esses lábios que os meus desejos mataram. São minhas tuas mãos, essas mãos que as minhas mãos afagaram. Sou louco por ti, eu sofro por ti, te amo em segredo. Então entra Ditinha, vestindo um macacão de veludo preto e colado, o cabelo crespo, com plumas verde-limão encaixadas na nuca, e uma rosa vermelha em cima da orelha. Ditinha dança sozinha, uma espécie de samba moderno ao redor de Caetano. As correntes prateadas que envolvem o pescoço e os braços balançam, conforme ela se movimenta. É uma participação no show de um dos maiores artistas brasileiros que se repete nas apresentações de Caetano no Museu de Arte Moderna, no Rio e no Tênis Clube de Campinas. O Mundo Cult vê Ditinha, que está acreditada como atriz convidada nos anúncios da turnê, o que não muda sua vida em praticamente nada. Ela ganha mais por uma apresentação com Caetano do que um mês todo de salário como zeladora. Está em meia dúzia de jornais, sempre sendo chamada de o travesti, mas não surgem outros trabalhos. Quando a turnê acaba, sua vida vai do palco de Caetano direto para o quarto dos fundos do Teatro das Nações. A gente queria muito ser artista, mas parece que o mundo não queria muito que a gente fosse, conta Ditinha. Página 44. Pouco depois da meia-noite, no mesmo dia da visita frustrada medieval, o carro de Jaqueline está de volta ao centro. O Landau azul escuro desce a Rua da Consolação até seu encontro com a Avenida São Luís e precisa fazer um retorno de 8 quarteirões para chegar à Rua Rego Freitas. O trajeto deixa claro como a cena ali está mudando. O bairro está em polvorosa, com ruas lotadas por uma nova boemia. Aparecem boates elegantes e decadentes, frequentadas pela elite da cidade, como Eduardos e a Newton Tom, na rua Nestor Pestana, uma via de 2 quarteirões que liga a Rua Augusta Consolação, onde também está o Teatro Cultura Artística. Em meados dos anos de 1970, o centro também passa por um boom gay. Em 1978, nasce a boate Homo Sapiens, na Rua Marquês de Itu, que vai ser uma das maiores da cidade. É inaugurado o Mans Country, um bar com palco e temática de Velho Oeste na Rua Santa Isabel. Também surge o Cowboy, um bar em que cada mesa ostentava um telefone preto com o qual os clientes podiam fazer ligações uns para os outros e flertar. Mas era um bom gay, não LGBT. Travestis não eram aceitos em nenhuma dessas casas, a não ser que fossem contratados para dançar e dublar no palco. E há também os bordéis do centro. A casa de blá 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 não é uma ilha de legalidade. A região começa a ser chamada de boca do luxo. Uma boca da qual Jaqueline blá 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 e seu palácio são apenas um dente. Talvez de ouro, mas só uma pequena parte de uma boca grande, que ainda há ainda a Boate Cave, um inferninho subterrâneo que imita uma caverna, e os bares Michels e Dani. 2 lugares com as paredes cobertas de veludo atrás do Hotel Hilton, onde a prostituição de mulheres era o prato principal. Jaqueline blá 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 pode sofrer de falta de status no mundo artístico, mas o que não lhe falta é dinheiro. Quando o carro encosta em frente ao palácio, é evidente como a casa não faz feio se comparada à medieval. A porta do casarão foi trocada por um vidro brilhante de 2 metros. O salão de beleza que segue funcionando no térreo ganhou um candelabro de cristal. O bordel, no andar de cima, está com papel de parede novo e sofás de couro capitonê, onde os clientes fumam charutos quando não estão nos quartos com as filhas de Jaqueline e jogam conversa fora com a cafetina, que é melhor de ouvir do que de falar. Talvez seja na noite de rejeição da medieval que Jaqueline toma uma decisão. Se ela não é bem-vinda na boate alheia, vai ter a própria. Meses depois, ela compra Danis, a metros do seu palácio. Uma boate pequena, com espelhos na parede, mesas de madeira escura e veludo em um sofá
que ocupa uma lateral inteira. A Danis não é nenhuma medieval, mas se transforma em uma antessala do Palácio de Arrego Freitas. É lá que seus clientes mais tímidos vão para beber um drink, conhecer as filhas do clã, blá blá blá, e depois de tomar coragem, rumam para a casa de 2 andares, com a prostituta que escolheram. Jaqueline não reproduz a opressão do que foi vítima. Jaqueline não reproduz a opressão de que foi vítima. A Danis, travestis transexuais, drag queens e prostitutas são bem-vindas desde que paguem pelos drinks. Mas naquela noite, quando chega ao palácio, Jaqueline não quer saber de trabalhar. Sobe as escadas e abre a porta da suíte com tapetes persas pendurados na parede e uma cama gigante de dossel. Por uma noite, a primeira em anos, suas filhas trabalham sozinhas, sem a supervisão atenta da chefe. Perda da infância, página 45. Na véspera do Natal de 1978, uma mulher de quase 2 metros de altura para em frente à casa onde morou 6 anos antes. Toca a campainha. Quem abre a porta é sua mãe, com quase meio metro a menos de altura. Quando vê a visita, faz uma cara, página 46, uma cara de quem tenta reconhecer uma velha conhecida. Franze o senho e encara aquele rosto que lhe é familiar. Enquanto a mulher entra na sala e encontra as irmãs e uma tia. Ela traz um saco de presentes nas mãos, todo com um cartão que leva o nome de um destinatário diferente. Na letra cursiva caprichada que ela treinou até a 3ª série, quando parou de ir à escola. O que não varia é a assinatura da remetente, Marquesa. Ela entra na cozinha sorrindo e entregando os presentes. Ao deparar com um homem de cabelo salpicado de branco, saindo da sala, diz: Oi, pai. É aí que a família confirma a suspeita. A filha, que considerava um filho já morto, havia retornado ao lar. Essa criança tinha nascido em 1960 no Hospital Beneficência Portuguesa, maternidade da classe média alta da cidade. A mãe Lourdes é funcionária pública e o pai Silvio é dono de oficina mecânica. O parto da segunda criança de Lourdes e Silvio dura 8 horas. Quando o bebê finalmente vê a luz, o médico diz: é um menino. A mãe e o pai concordam, bem como os burocratas que lavram sua certidão de nascimento, seu RG e sua carteirinha de vacinação. E era um meninão, diz uma das irmãs da criança. Mas o tamanho avantajado da criança não se manifesta em virilidade, pelo contrário. A criança é delicada, evita pisar na oficina do pai e prefere ficar na cozinha com a mãe. Samba em meio aos passistas quando a família vai às quadras da escola de samba, vai aos domingos, até que o irmão mais velho pede aos pais que parem de levar a criança ao barracão do samba. Eles concordam. E uma criança de menos de 10 anos passa a ficar sozinha em casa. Eles tinham vergonha, sempre tiveram vergonha da Cris. Diziam: já não basta ser preto, tem que ser viado? Conta Cacá de Poli, uma das matriarcas da noite de São Paulo. Cris conta histórias parecidas com para sua amiga divina Núbia. Diziam para ela: preto não pode ser viado, negrão não pode sujar a raça, branquinho viado, tudo bem, mas negrão viado, não, conta Núbia. Página 47. Um dia, a criança passa em frente à oficina do pai, a caminho da escola pública. Um cliente que está esperando algum reparo no motor do carro comenta: que horror, criança e já desviada, rebolando que nem mulher. O pai, no fundo da loja, não diz nada. Esconde o rosto atrás do capô e finge que não conhece a criança a quem seu cliente ofendeu, que não é seu filho. No quarto que divide com o irmão mais velho, a criança se sente mais ameaçada do que protegida. Não levaria nem mais 2 anos para fugir. Em 1972, aos 12 anos, saiu de casa para ir a pé à escola e não voltou nunca mais. O que os pais não sabiam é que Christiane Jordan, à época ainda identificada como um nome masculino, tinha conhecido um homem no caminho de 4 quarteirões. Um homem que se aproximou puxando papo. Um adulto que convidou uma criança de 12 anos para tomar um sorvete. Que convidou uma criança.
e que conquistou a confiança da criança. Durante semanas, ele apareceu todos os dias úteis na porta do colégio e conversou com a aluna da terceira série, até que disse que amava a criança e que queria levá-la para morar com ele. Cristiane descrevia como, aos 12 anos, fugiu de casa para morar com esse homem, um adulto que anda de mãos dadas com ela na rua, mas que dentro de casa faz coisas que não podem ser mostradas em público. E daquele momento em diante a criança o chama de tio. Passa um mês vivendo assim no apartamento dele, num prédio de classe média. A criança é proibida de sair de casa, deixa de ir à escola e de ter contato com a família, mas fala que não sente falta da vida que teve até então. Eu me senti amada ali, pela primeira vez. Ela disse anos mais tarde. O amor acaba em trauma. Menos de um ano depois, a polícia derruba a porta do apartamento do tio e leva o homem preso por pedofilia, após uma denúncia dos vizinhos. Cris é levada para um orfanato onde não fica nem um mês. Foge na primeira oportunidade e anda durante um dia inteiro até página 48. Até chegar ao centro. Dorme na Praça da República, come os restos de sanduíches que ganha de mulheres que trabalham na região, até que conhece dois michês que dão ponto na praça. Imitando o comportamento deles, começa a fazer programa. A criança atende os clientes em hotéis na Rua 7 de Abril ou no banco traseiro dos seus carros. Já acostumada a fazer programas, essa criança se assusta quando um homem se aproxima e a convida para almoçar. O desconhecido, alto e magro nos braços, mas gordo na barriga, apertado em um terno, se chama Zé Leôncio. Vão ao Rei do Filé, um dos restaurantes mais tradicionais da cidade. É o lugar mais sofisticado a que ela já foi, com chão de ladrilho e móveis antigos. Os dois dividem um filé com alho, que seria para sempre o prato predileto de Cris. Durante a refeição, o homem para de olhar para o prato, levanta os olhos para ela e diz: Você é muito bonita. É a primeira vez que alguém se refere a ela no feminino. Passa os nós dos dedos nas bochechas e continua: Seus traços são femininos. Você pode ganhar dinheiro com eles, bastante dinheiro. A cena não é uma declaração de amor, como Chris a interpreta no momento, sentindo o peito esquentar, como se alguém tivesse substituído seu coração por uma bola de água quente, por uma bolsa de água quente. É uma proposta de trabalho. Trabalho análogo à escravidão. No caso, Zé Leôncio é cafetão. Explora ao menos meia dúzia de travestis que, como ela, fugiram de casa por não se identificar com o gênero que lhes foi atribuído ao nascer. Zé Leôncio leva a Cris do restaurante direto para um hotel na rua Rego Freitas, a mesma do palácio de Jaqueline blá blá blá. Ele paga uma semana de estada e na mesma tarde começa a levar homens para visitar a criança, então com 13 anos. Ela passou os últimos meses treinando para dar a esses homens o que eles queriam, prazer. Metade de tudo o que ganhava vai para Zé Leôncio, na teoria. Na prática, tudo o que ela ganha fica com o cafetão, porque ele cobra o hotel, superfaturado, da parte dela. Cobra as marmitas superfaturadas da parte dela, cobra até o suborno da polícia quando há uma batida no hotel, da parte dela. No fim do mês, resta a Cris menos do que um salário mínimo. Anos depois, ela faria as contas e estimaria que, naquele momento, sua exploração gerava entre 20 e 30 salários mínimos mensais, a exploração sexual de uma criança. Essa criança se torna adolescente nessa vida, uma vida de repetição. Todos os dias dorme até Zé Leôncio chegar, geralmente já acompanhado. O cliente entra, ele fica do lado de fora. Os dois se falam cada vez menos. Durante quase 5 anos, Zé Leôncio dá somente uma vez presente para a jovem. Compra uma peruca, saltos, vestido e lingerie feminina, tudo usando o dinheiro que é dela. Ela começa a se vestir com roupas femininas, não só dentro do quarto de hotel, que ninguém limpa nunca, mas também nas poucas vezes em que sai. Ela passa na frente de cinemas, mas não tem vontade de entrar.
Vê pessoas quase na sua idade bebendo em mesas de plástico na calçada e desviam, não sentia nada. Diz décadas depois. Nada era oca. Uma rara fagulha assola no peito quando certo dia anda por uma rua repleta de lojas de moldura. Vê que está na Marquês de Tu e pensa que é engraçado, como quase todas as ruas levam nomes de homens. Marechal, Duque, Governador e Marquês, sempre no masculino. Ela então toma para si o nome da rua em que está parada, mas dá seu toque. Passa a se chamar de Marquesa. Em outro dia de faísca emocional, Marquesa sai sem rumo. Vai parar perto da rua 25 de Março, então o maior centro comercial de São Paulo. Vê na vitrine de uma loja de brinquedos uma boneca Barbie. Seu olhar passa batido por ela, até que pousa em um urso de pelúcia preto com um focinho de plástico brilhante, imitando couro. Eu me apaixonei. Entrei na loja, gastei todo. Página 49, página 50. Gastei todo o meu dinheiro. Marquesa dispensa a sacola e sai da rua agarrada ao seu primeiro bicho de pelúcia. Ele era todo preto, que nem eu. A única coisa toda preta da loja. O urso passa a viver no quarto do hotel decadente da Rego Freitas. Quando Marquesa está sozinha, ele mora em cima da cama. Quando ela recebe uma de suas várias visitas diárias, ela o transfere para a parte de baixo. Antes de esconder o urso, pede licença e o engana dizendo: hoje você vai dormir no andar de baixo do beliche. O urso passa mais tempo debaixo da cama do que sob os lençóis. E Marquesa passa mais tempo trabalhando do que dormindo. Nessa vida que classifica como infeliz, mas não a mais infeliz que teve até então. Era menos infeliz do que em casa. Pelo menos eu não sentia medo. Eu tinha o Zé Leôncio na porta, se alguém bancasse o espertinho, disse anos depois. Até que no fim de 1978, pouco depois de completar 18 anos, Marquesa tira uma noite de folga no 24 de dezembro, sem pedir para Zé Leôncio. Volta a pé para Bela Vista, de onde tinha fugido 6 anos antes. O retorno é de um significado enorme. Embora a distância seja curta e leve menos de 15 minutos para chegar, fazia dias que ela tinha decidido aparecer para um Natal da família. Tempo suficiente para vasculhar as lojas do centro e comprar um presente para cada parente. Ela para na frente de uma casa simples e térrea. Faltam 5 minutos para meia-noite, quando toca a campainha e entra. O irmão mais velho, José, o mesmo que ela temia quando os dois dividiram um quarto, é o único que não olha na sua cara. Marquês o ignora também e fica na cozinha, com a mãe, a irmã e a tia, que seguem cozinhando e decorando pratos como se não tivessem acabado de reencontrar uma pessoa da família sumida há anos. Enquanto a Igreja da Consolação dá as 12 badaladas que anunciam o nascimento de Cristo, Marquesa chora, com a boca cheia de frango e com farofa. Página 51. Está na mesa com as mulheres da família. O irmão e o pai foram comer na sala, de frente para a televisão, num protesto silencioso contra sua existência. Mas para quem comeu o pão que o diabo amassou nos últimos 6 anos, ter meia aceitação da família já é lucro. Enquanto Marquesa mastiga, lágrimas escorrem pelo seu rosto. Do nada eu voltei, viva e mocinha. Naquele momento, ela nasce de verdade, como Jesus tinha nascido quase 2000 anos antes. E decide que não vai mais viver em uma torre, que nasceu para as ruas e as ruas seriam dela, independentemente do que tivesse que fazer. O Monopólio de Liza Minnelli. Página 51. O Monopólio de Liza Minnelli. Uma morena de cabelo tão abundante quanto selvagem para na porta do Cine Marabá, a passos da Praça da República. Ela é Cláudia Walder e está negociando com o bilheteiro do cinema. Tá, com R$ 100 e você me quebra esse galho? Sussurra. O homem assente. Para quem está de fora,
Pode parecer que os dois estão escondendo algum crime. A Marquise do Marabá revela qual é o tráfico obscuro que estão tramando. O letreiro grita para a cidade que acaba de entrar em cartaz: New York, New York, com Robert De Niro e Liza Minnelli. Cláudia Walder consegue convencer o bilheteiro a ficar em pé no fundo da sala em todas as sessões do dia de estreia. Cronometrar o momento exato em que Liza entra na tela para cantar New York, New York, e anotar num papel. Depois, esse papel seria entregue para Cláudia, com todos os horários em que a musa toma a tela, e ela conseguiria escapar do trabalho a 10 minutos de caminhada e ver a apresentação de Liza 5 às 6 vezes, no mesmo dia, por semanas seguidas. As escapulidas para o cinema não são diversão, mas um estudo de personagem. Cláudia Walder é uma jovem e promissora. Página 52. Uma jovem e promissora travesti que quer ganhar um concurso em uma nova boate do centro, a Gay Club, que fica nos limites do Bexiga, o bairro italiano da capital paulista. O Gay Club é um bom exemplo da nova noite que nasce em São Paulo, voltada à classe média e que mistura arte com diversão, contestação com caça. No começo da noite, o lugar é um teatro que apresenta peças como Boy Meets Boy Boys, The Band, mas depois das 11 se transforma em uma boate com shows e concursos como o que Cláudia Walder quer vencer. A dedicação da artista serve para justificar uma cena que acontecia semanas depois do lançamento do filme. No começo de 1978, Cláudia Walder interpreta Liza Minnelli dublando New York, New York, ao fim de toda sexta-feira. É ovacionada, aplaudida de pé, ganha não um, mas 3 concursos seguidos. Acontece que em uma sexta de maio, a ruína chega ao camarim na forma de uma morena de 1,5 metro vindo de trem de Santo André. Margot já aparece maquiada, os olhos expressivos, cercados por cílios que parecem postiços, mas são naturais. A pele alvejada, com pó de arroz, a boca vermelha. O rosto está quase limpo, a não ser por fios da costeleta com que ela desenhou arabescos nas têmporas, usando gel de farmácia. Quando vê Margot vestindo um terninho amplo e branco, como o que Liza usa no filme, Cláudia pergunta que número ela vai fazer, já desconfiada. New York, New York, a outra responde. Cláudia para muda, nem suas pálpebras se movem. Margot, sem saber que havia ferido de morte o ego da outra competidora, segue explicando como será seu número. Eu só vi o filme uma vez, mas adorei, diz para as costas de Cláudia, que já se virou e está olhando para a bancada de produtos de beleza entulhados no camarim. Cláudia ouve em silêncio, pega um vidro oitavado de água de colônia que alguém havia deixado na bancada e anda até onde Margot está sentada. Deixa eu te perfumar um pouco antes de você entrar em cena, diz, e entorna o perfume na cara de Margot, que grita de dor. O que Cláudia Walder ainda não sabe é que Margot é uma das melhores maquiadoras de São Paulo e trabalha desde adolescente em alguns dos salões da elite do grande ABC. Depois de deixar o rosto debaixo da torneira do camarim por 15 minutos, Margot saca o lápis, o corretivo, o batom e refaz a maquiagem a tempo de entrar no palco. Sem tremer ou pestanejar, a sabotagem saiu pela culatra. Margot entra no palco e interpreta New York, New York, que impressiona os jurados e se sagra a campeã da noite. Naquela época, os prêmios eram uma coisa horrível. Discoteca grátis por 1 ano, um dinheiro merreco, diz a campeã. Mas além da premiação, Margot ganha ali algo de mais-valia, um sobrenome. A partir de então, passa a ser Margot Minnelli. Tamanha sua competência em dar à luz uma imitação da filha de Judy Garland. E Cláudia Walder nunca mais fez sua versão de New York, New York. 10 anos depois, Walder seria cantora, amiga do escritor Caio Fernando Abreu, musa do movimento punk.
uma das figuras mais transgressoras da arte no Brasil. Mas em 1978, Cláudia Older foi derrotada em um cabo de guerra por Liza Minnelli. Margot ganha o monopólio de Liza Minnelli no centro. Mas não só. Ela começa a expandir seu rol de imitações. Aperfeiçoa Carmen Miranda, cria uma Judy Garland a cada semana, ganha mais fãs que a seguem por onde quer que vá. Às terças, por exemplo, o grupo entra para a Folia Roleta, uma choperia frequentada por LGBTs no fim da Rego Freitas, a 1 quilômetro do bordel de Jaqueline. No Roleta, Margot faz um show com as veteranas Maquiba e Paulette Porrada. Entre os números de dublagem e de dança, elas apresentam um bingo. Quem completar a cartela ganha um peru recheado com farofa para comer na hora. Não à toa, o nome da festa é Noite do Peru. Como toda estrela que dá valor a seu público, Margot recebe fãs no camarim. Depois das 2 apresentações, em um deles chama a atenção. Em um dia em que ela está tirando frutas da cabeça e desconstruindo sua Carmen Miranda, um jovem se aproxima. É uma figura andrógina e alta, com quase 1,90 m, de um rosto apolíneo, o queixo quadrado, os olhos incrustados dentro de uma testa projetada e palpas caídas. Há quem chame essa pessoa de Frankenstein, por conta de seu porte avantajado e dos traços duros. Mas esse não é seu nome. Meu nome é Andrea. O nome de I tem algo de italiano e muito de andrógeno. Na Itália, Andrea é um homem. No Brasil, tende a ser uma mulher. No centro, não se sabe o que Andrea é. E ninguém se importava. Ela era uma coisa linda, cabeluda, alta, postura ereta, meio príncipe, meio princesa, lembra Margot. O jovem volta dali a uns dias e retorna mais uma vez. A cada visita, seu corpo está levemente alterado, como se passasse por uma transformação em câmera lenta. Os lábios estão mais cheios, o cabelo cada vez mais comprido e volumoso. As ancas vão escalando uma numeração de calça a cada visita, até que são coxas cheias, rotundas, que terminam em uma bunda farta. De repente, é como se Margot Minnelli tivesse perdido o crescimento de uma filha, por vê-la todos os dias e não notar o estirão. Teve uma noite que ela chegou e era um mulherão, enorme, enorme de altura, enorme de largura, com umas ancas lindas que pareciam 2 fuscas, mão enorme, pé enorme. Só os peitos que eram pequenininhos. Nascia Andréia com acento Andréia de Maio. Andréia, o ex-adolescente estabanado, havia completado a transição, começada no palco do programa A Hora do Bolinha, em 1973. Chegou ali um jovem efeminado e tenso, o corpo esguio, rijo, dentro do smoking, o cabelo crespo alisado e jogado para o lado com gel. Ele arfa na coxia do show de calouros. Ao entrar no palco, tenta disfarçar a tremedeira ao segurar o microfone e abre a boca. O teatro, cultura artísticas, que empresta o palco para a filmagem do programa, se enche com uma música que grande parte da plateia conhece. É Que Saudade Que Eu Tenho. Lançada pela cantora Elizabeth da Jovem Guarda, 2 anos antes, que chegou a ser a mais tocada do ano. Ao contrário da mão trêmula do calouro, sua voz é macia, grave e quente. Não oscila, não desafina, mas tampouco empolga. Antes de terminar a palavra 5, na primeira metade da música, a canção é interrompida pelo apresentador carregando o microfone com 5 metros de fio da altura do peito e mostra com a camisa florida aberta. Obrigado, meu filho. A música está realmente arrebentada, mas você não arrebenta tanto, não. Os jurados dão seus pareceres. Acham que falta firmeza ao candidato. Dizem que a voz do participante é correta, mas comum, e ele é eliminado.
Página 55, quanto mais letra dobrada, melhor. É só mais uma derrota para um colar delas que já carrega. O candidato havia saído de casa na zona norte de São Paulo, fugiu antes de ser expulso, quando ainda nem tinha deixado a infância para trás, porque era efeminado e começava a ganhar fama como de viadinho no bairro. Já havia engraxado sapatos na Praça da República, tinha dançado em teatro de revista, mas seu sonho mesmo era ser artista. Então aquela derrota frente a um grande público é especialmente dolorosa. O jovem tentava ser estrela desde o berço. Filho de uma faxineira da TV Excelsior, estreou nas artes quando ainda aprendia a falar. Fez parte na emissora do elenco do primeiro programa de TV de Totico, o maior humorista de São Paulo. É ele quem cria o modelo de programa humorístico que se passa, página 56, que se passa dentro de uma sala de aula, com o professor e vários alunos. Mas, ao contrário do que Chico Anísio faria na década de 1990, Nhototico não contrata outros humoristas para serem seus alunos. No rádio, ele interpreta tanto o professor como uma dúzia de pupilos, cada um com suas características e seus bordões. Quando vai para a TV, Totico precisa contratar crianças para aparecer com ele na tela. E nosso personagem é um dos primeiros a integrar o elenco. Seu primeiro papel no programa infantil consiste em ficar aos pés de Totico e bater palmas para as histórias que o homem conta. Andréa de Maio nasceu no dia 4 de maio de 1950. O Y no nome vem só para dar um brilho. A gente gosta de uma letra difícil. Travesti na nossa época não tem nome micho. Ana Carla, Maria, Brigitte, Lorena, Yutuzi, Stuzi. E quanto mais Y, H e letra dobrada tiver, mais chique, diz Lorena Sum com 2 N's. Não demora para que Andréia comece a se arriscar nos palcos. E a pessoa que ainda estava em processo de formação estética começa a frequentar uma boate que parece estar na mesma fase. Vá ao Improviso, aberta em 1975 embaixo do Minhocão. Val tinha de Valdemir Tenório de Albuquerque, o dono do lugar. E Improviso leva as duas interpretações. A oficial é de que a casa não ensaia seus shows. Então era um antro para a arte improvisada. A segunda, mais popular entre os frequentadores, é de que o lugar é improvisado mesmo, uma gambiarra. A casa de 3 andares tem áreas de uma obra nunca concluída. Falta reboco em algumas paredes e sobram fios elétricos à mostra, alguns cutucando quem dançasse perto demais. O ponto alto da Val Improviso é um palco diminuto onde a noite nunca termina. Ali os shows começam às 5 da manhã e tem como plateia muitas das travestis que estavam trabalhando na rua ou em outras casas noturnas e acabaram no turno, mas não estão prontas para dormir. Andréia, que vive de bicos, como cuidar da chapelaria da boate Nostromondo, é cativa da Val. De tanto frequentar o lugar, depois que sai do trabalho, é chamada para começar a apresentar uma noite de shows. O concurso do mais belo garçom da Val Improviso. Mas o evento é uma fraude, a começar pelo fato de que os homens não são garçons da casa noturna, são michês e curiosos que sobem ao palco só de avental e bandeja na mão e, em dado momento, ficam nus para o público avaliar quem é o mais bonito, em partes que não são o rosto. No começo, André é tímida. Pega o avental de um candidato com a mão trêmula, sem coragem de desnudá-lo, sem pedir licença. Mas vamos ver o que tem aqui, hein? Ela diz hesitante. Na 10ª vez já está mais desinibida. Ih, meu filho, eu pedi uma cerveja de casco.
Por que é que você me trouxe esse copinho americano? Comenta depois de levantar o avental de um dos concorrentes para o riso da plateia. Mais do que o cachê, o que atraía os homens para essa competição é a possibilidade de sair com alguém com um dinheiro melhor do que a casa pagava. E ser bem propagandeado pela mestre de cerimônias. É essencial para emendar um programa depois da competição. Andréa começa a ganhar traquejo e se torna a principal apresentadora do caos, que é a Val. É assim que começa a ser notada por muita gente, inclusive por um jovem carioca de visita em São Paulo. Agenor de Miranda Araújo Neto, mais conhecido como Cazuza, vai a Val Improviso antes de ser a voz cantante de uma geração. Vê um show de Andréa, um concurso de membro masculino mais vistoso e sai impressionado do lugar. Impressionado pelo que viu, mas também porque não viu o tempo passar. E no meio da década de 1980, registraria essa experiência no primeiro verso da música. Só as mães são felizes. Página 50. Página 58. Você nunca varou a do Vivier às 5, nem levou um susto saindo do Val Improviso. Era quase meio-dia, ao lado escuro da vida. Mas antes de Cazuza ficar famoso ou de ela mesma se consolidar na noite de São Paulo, Andréa some. Some da Val Improviso. Some dos camarins de Margot Minelli. Depois que havia terminado de se desculpir como desejava, Andréa de Maio desaparece, faz o voo da beleza, a primeira viagem à Europa. Fica 1 ano e pouco na França, trabalha nos bois de Boulogne, faz fortuna. Quando volta a São Paulo, na segunda metade da década de 1970, já chega com um patrimônio consolidado. Nas primeiras semanas no Brasil, compra um apartamento de 100 metros quadrados e de 2 quartos em um território burguês, mas aos poucos quarteirões da Val Improviso, onde volta a se apresentar. Eu era criança e nunca tinha visto uma pessoa assim de perto, só na rua. E meu pai ainda mandava a gente não virar a cabeça e não olhar. Daí, de repente, aquela travesti enorme está dentro do elevador junto com a gente. Diz Juliane Field, que cresceu no prédio para o qual Andréa se muda ao chegar ao Brasil em 1978. O edifício Jardim do Reno, de classe média alta, dá de frente para o Teatro São Pedro. E se a arquitetura neoclássica do teatro tem colunas e abóbadas, os 2 edifícios do Jardim do Reno seguem uma lógica mais soviética de design. São 2 caixotes verticais, com janelas pequenas salpicadas no prédio, construído em um térreo enorme, com playground, piscina e uma praça particular. André é a única travesti a morar ali e se muda para o apartamento 82 do bloco B de um prédio habitado por famílias respeitáveis. No condomínio há médicos, advogados e engenheiros. E só Andréia de prostituta. Ou melhor, prostituta aposentada que tem planos de virar empresária e de constituir família. Nas primeiras semanas do retorno, André adota um filho de 500 gramas, com pelagem macia e branca por quase todo o corpo, menos no rosto, onde predomina uma cor de ferrugem em volta dos olhinhos pretos expressivos. Paga um salário mínimo em um cão pequinês que batiza de Al Capone. O vínculo é profundo e instantâneo. André dorme com o cachorro que beija na boca e só alimenta com carne de primeira. Seu batalho também é para ele. Ela diz que as amigas que a acusam de estar se transformando em uma madame. Mas para o prédio onde vai morar, Andréa não tem nada de madame. No mês em que toma posse do apartamento, uma cena já causa choque na burguesia da Barra Funda. Abismada com a temperatura tropical do Brasil, depois de sofrer por 2 invernos europeus, Andréa decide tomar sol em um dia fresco e outonal. Desce de biquíni de onça até a piscina e se posta à beira da água lendo algumas revistas de moda que trouxe da Europa.
Uma criança que está nadando para, a mãe a puxa pelo braço e a arranca para casa. E a arrasta para casa. Minutos depois aparece um morador de terno e óculos e pergunta para Andréia o que está fazendo. Tomando sol, a piscina é para isso, e você está fazendo o que de terno aqui? O homem se ofende. A mãe do menino que estava na água se ofende. Qualquer pessoa que vê Andréia de biquíni se ofende, mesmo quem não a viu, mas só ouviu falar de uma vizinha travesti andando de roupa de banho pelo condomínio se ofende. Foi um escândalo. Queriam tirar ela a qualquer custo, diz a ex-vizinha. Na assembleia do condomínio seguinte, abre-se uma discussão para encontrar um jeito de considerá-la uma condômina antissocial, que permitiria o prédio expulsá-la. Página 59.